programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho você que nos ouve e participa conosco através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio São José de Mafra 96.9, também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9, também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolher com carinho aqueles que estão sempre conosco, que nos ajudam a fazer esse programa, fazem parte do programa. Então seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Olá, ouvintes, olá a todos que estão acompanhando o Vida Pastoral, essa edição de número 358. Hoje temos alguns assuntos bem especiais, mas vamos destacar só 3 aqui no início, né? Um deles é que ainda estamos no mês missionário do dízimo, então vamos contar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, quais são as programações nas paróquias. Então fique ligadinho no Vida Pastoral deste sábado. Olá, ouvintes da Diocese de Joinville, ouvintes do Vida Pastoral. Sejam todos bem-vindos a mais este programa. E seguindo aqui na escalação de assuntos deste programa de hoje, a gente vai fazer um Você Sabia duplo, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o mês missionário do dízimo, mas também vamos falar um pouco sobre o que é um consistório e para que servem os cardeais da nossa igreja. Já que o Papa Francisco levantou essa bola no último domingo, vamos falar um pouco sobre isso também no Você Sabia de hoje. Então fique ligadinho conosco aqui no Vida Pastoral. E você que está acompanhando pelo YouTube, já comenta aí se você já conheceu alguém que é próximo de algum cardeal e que a gente quer saber essa curiosidade bem curiosa. Olá a todos os nossos ouvintes, a você que acompanha mais uma edição do programa Vida Pastoral, edição de número 358. É muito bom estar com vocês em mais uma semana e em mais um programa Vida Pastoral que a mágica da edição se acontece, né? Neste final de semana, na verdade, desde a última quinta-feira, quarta, eu, Carol e Eduardo estamos em João Pessoa, no Multicom, no Mutirão de Comunicação. Então, deixamos esse programa gravado para vocês, junto com o Padre Gélio, mas com muito carinho e muito especial para deixar todo mundo sempre muito informado sobre todas as notícias da nossa diocese. E ainda trazer muitas informações, incluindo, novamente, a Festa das Vocações, que eu acho que é um dos maiores eventos da nossa diocese nesse ano, né? A maior concentração de todas as comarcas, paróquias, comunidades, de todos dos fiéis da nossa diocese. Então, não perca o programa Vida Pastoral deste sábado. Aproveitando que a gente está nesse momento ainda de início do programa, para falar também dos comentários que a gente recebeu no YouTube, né? Já que estamos aí, nesse caminho sem volta, que muito em breve estarmos em vídeo também, disponível em vídeo. Então tivemos aí um comentário da Cristiane, novamente, né, falando do programa maravilhoso, parabenizando a gente. Muito obrigado, Cristiane. E também o Edson José Gomes também falou parabéns pelo programa e pelo compromisso para com a nossa igreja. Então esses são os recados que a gente recebeu essa semana. Eu ia deixar para o final do programa, mas vou aproveitar que a gente está aqui no começo, falando das repercussões da semana passada, né? E por incrível que pareça, eu recebi comentários no WhatsApp, no encontro da família, chegando na cúria. As pessoas de fato ouviram o Vida Pastoral semana passada. Jura? E ficaram interessadíssimas sobre o tema padroeiros de comunidades. E arrisco dizer que o tema mais... a parte que chamou mais atenção é que não tem nenhum santo, nenhuma comunidade dedicada a São Tomé. Então a gente vai ter que fazer o lobby aí para em breve ter um São Tomé aí para fazer a vontade das pessoas. Não sei se é fazer a vontade, né? Mas para ter uma continuidade, isso que a gente falou aqui. Mas também destacar aqui a mensagem que eu recebi do Márcio, que é lá da paróquia do Ademar Garcia.
Ele mandou uma mensagem, acho que ele estava escutando pela rádio, porque ele mandou, era 15 para o meio-dia mais ou menos, mandou uma mensagem dizendo, olha, a Santa Isabel lá faz parte do Ademar Garcia, lá da paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro Jarivatuba, não é essa Santa Isabel que a gente falou no programa. Ih, olha só. Não é a Santa Isabel comemorada em agosto. Erramos, então. Erramos em partes. Existe É uma Santa Isabel. Tem Santa Isabel em agosto, tem Santa Isabel no Jarivatuba, mas, segundo ele, essa Santa Isabel lá é Santa Isabel da Hungria, que é celebrada em novembro. Aí a gente vai ter que investigar isso um pouco melhor, né, pra gente também trazer uma informação com precisão, mas só para destacar aqui nesse primeiro momento que, de fato, o pessoal lá comemora em novembro. Mas acho que vai ter que ter uma investigação de campo para entender melhor, porque pelo que eu investiguei aqui rapidamente, essa comunidade ela foi criada em março de 1991 e teve um paroquiano, uma pessoa da comunidade, né, que presenteou a comunidade com uma imagem de Santa Isabel. Agora a gente vai ter que tirar a prova real, ver se aquela Santa Isabel que está lá é da Hungria mesmo. Mas, de toda forma, fica o abraço a todos os ouvintes e familiares, amigos que escutaram, interagiram e vieram falar sobre essas curiosidades. Em algum outro programa a gente volta a falar sobre esse tipo de amenidades. Sim, até porque no início aqui dos meus trabalhos na Cúria, né? A gente normalmente faz algumas artes de santos do dia, alguns cards, né, nesse sentido. E daí eu me peguei um dia pensando, né? Será que Santa Catarina do nosso estado é Santa Catarina de Sena ou de Alexandria? Então fica para um próximo Você Sabia pra gente descobrir, né? Se você que tá ouvindo aí já quer mandar a resposta pra gente, aproveita e manda, né? A nossa Santa Catarina do estado é a de Sena ou de Alexandria? Estamos na metade do mês de julho, esse que é o mês do dízimo, e a palavra sempre nos enriquece, nos fortalece, e como ela vai dizer hoje também, que ela seja terra boa. Então, possa preparando o seu coração, quem tem a Bíblia próxima a você, possa também pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 1 a 23. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoas que têm, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas há pessoas que não têm, será tirado o pouco que têm. E por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos,
nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 15º domingo do tempo comum. O evangelista Mateus e todo o capítulo 13 de Mateus é o capítulo chamado das parábolas do reino. Por meio de comparações com realidades e imagens da rotina do povo, Jesus ensina sobre o mistério do reino dos céus. No evangelho de hoje contemplamos a parábola do semeador e sua explicação, oferecida por Jesus apenas aos discípulos. Por que ele explica o seu sentido somente para os discípulos? Talvez a nossa pergunta, né? E por que não fala a todos? Apesar de as imagens da parábola serem simples, somente quem tem o coração sensível é capaz de compreender o mistério do reino. Jesus é o semeador que saiu a semear, imagem dos futuros semeadores cristãos. Porém, além de ser o semeador, Jesus é também a semente. Ele é a semente da palavra, a própria palavra do reino. As pessoas são os tipos de terreno: beira do caminho, espinhoso, pedregoso e terra boa. Cada pessoa tem em si todos esses tipos de terreno. Eu, a Carol, o Eduardo, a Júlia, podemos ter, talvez, que bom que fosse todo mundo terra boa, mas podemos nós ter também esses tipos de terrenos, cada um dentro de nós. A semente à beira do caminho é o coração vazio, alvo fácil para que o maligno venha e roube a palavra ali semeada. O coração do terreno pedregoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas diante da primeira dificuldade, desiste logo. Já o terreno espinhoso representa um coração tomado pelas ocupações, preocupações do cotidiano do mundo. Pela ilusão da riqueza, a palavra é sufocada. Ora, a palavra de Jesus ensina perdoar, ensina solidariedade e fraternidade. Ao coração mais preocupado com o mundo, isso se contrapõe. Por isso ele é sufocado, não consegue se livrar do mundo terreno. A semente, já que cai em terra boa, e que deve ser o coração de cada um de nós, é daquele que ouve a palavra, medita, contempla, pratica e, por isso, produz fruto em abundância. Por isso a pergunta: qual é o tipo de terreno do nosso coração? E como estamos lendo a palavra? Será que a gente acaba ouvindo a palavra de Deus no nosso cotidiano? Ou somente, por exemplo, no final de semana, no programa Vida Pastoral? Mas no nosso cotidiano, lá na minha casa, tenho pegado a Bíblia, rezado com ela, meditado
para que ela realmente possa produzir frutos. Claro que outros também acabam meditando a palavra através do grupo bíblico de reflexão, que é importantíssimo. Ali quase toda terça-feira as pessoas estão reunidas, sempre numa casa diferente, e rezando e contemplando já o evangelho do próximo domingo. Então ali ele vai, vamos dizer assim, pondo água nesse terreno para que lá no domingo essa palavra que é lançada, que é rezada na missa, possa realmente já ser bem acolhida, regada, e aí produzir muitos frutos também. Bom, como o padre comentou, às vezes a gente percebe que o outro não é um terreno arenoso, né? Mas nem sempre a gente é um terreno fértil, né, padre? Então, temos altos e baixos. Como é que a gente supera isso e a gente percebe que a gente é sim fértil para a palavra de Deus? É sempre passo a passo, né? Porque a gente não está sempre com o coração aberto para acolher a palavra de Deus. Porque às vezes a gente, a partir de uma dificuldade, pode dizer assim, hoje não tenho tempo de rezar, hoje não tenho tempo de meditar a palavra, posso ouvir a palavra e estar mais preocupado com tantas coisas, e então não deixar ela ressoar no meu coração. Então, se naquele momento eu não conseguir isso, então eu tenho que pedir essa graça constante, pedir as luzes do Espírito Santo. E o quanto é importante pedir as luzes do Espírito Santo antes da gente ler, meditar a própria palavra também, de modo especial, principalmente quando estamos sozinhos, né? Porque senão o nosso coração não se abre às vezes para a palavra, né? Não vamos procurar compreendê-la, assim como os discípulos também não estavam entendendo, e Jesus explicou, e quem nos explica é o Espírito Santo. Então a invocação ao Espírito Santo, ela é importantíssima, né? E não é em grandes atos que a gente se torna fértil, né? São pequenos atos do dia a dia, às vezes estar com a família, dar um sorriso para alguém que você não conhece, né? E mostrar que a outra pessoa também é importante, nos torna ser humano melhor, né? Um ser humano melhor. Isso, com certeza. O próprio Jesus veio nos ensinar, e o centro da sua palavra, do Evangelho, é amar e perdoar, né? Então, não é cumprir uma quantidade de regras, de leis e normas, mas, como disse a Carol, é nosso cotidiano. É amando, é escutando, é se aproximando das pessoas. É que a gente já vai estar praticando os ensinamentos de Jesus, vai estar praticando a palavra, porque Ele nos ensinou a amar, perdoar, e o encontro das pessoas, e isso é realmente pôr a palavra em prática, né? Semente que caiu pela estrada, pelos pássaros levada, solo duro e infecundo. No coração a palavra até chegou, mas a vida não gerou. Foi mais forte a voz do mundo. Só depende do meu coração, semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que caiu por entre as pedras, sem firmeza e sem regas, foi secando até morrer. É o coração que a palavra logo acolhe, mas sem base se encolhe no primeiro escurecer. Só depende do meu coração, é semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente
semente entre espinhos sufocada, toda a luz foi abafada, não se viu frutificar. A palavra regenera o coração, mas refém da ambição, não se vê se libertar. Só depende do meu coração, da semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que o bom solo recebeu ficou forte e floresceu, muito vai frutificar. O coração que a palavra vivencia, seu exemplo anuncia, faz o reino aumentar. Só depende do meu coração, da semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Só depende do meu coração, da semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Você sabia? No último domingo, dia 9 de julho, o Papa Francisco pegou muita gente de surpresa com o anúncio de um consistório em 30 de setembro. E com certeza, essa é mais uma daquelas palavras bonitas e difíceis do linguajar igrejês que muitas pessoas devem ter curiosidade de entender e saber o que significa. Não vamos negar que foram precisos muitos minutos e até horas de pesquisas para entender os detalhes do mundo dos cardeais. Então, nada mais justo do que começar pelo começo, explicando, então, o que é um consistório. Então, o consistório nada mais é do que a reunião dos cardeais com o Papa. E o termo consistório vem do latim, que é consistorium, que é a junção das palavras con, que significa junto, e sistere, ou sistere, que é parar ou ficar firme. Isso remonta à Roma Antiga para designar o conselho privado do imperador formado por colaboradores mais próximos. E hoje, atualmente, não é mais o imperador, nessa figura do consistório, mas sim o Papa, acompanhado pelos seus cardeais. Segundo o direito canônico, os consistórios se dividem em ordinários e extraordinários. Nos ordinários são convocados todos os cardeais, ao menos que se encontrem em Roma, a fim de serem consultados sobre certos assuntos importantes, em regras ocasionais ou para a realização de alguns atos soleníssimos. Foi em um consistório como esse, por exemplo, que o Papa Bento XVI anunciou sua renúncia ao pontificado, em 11 de fevereiro de 2013. Para o consistório extraordinário, são convocados todos os cardeais para avaliar as necessidades peculiares da Igreja ou assuntos mais importantes. Um exemplo desse foi o convocado pelo Papa Francisco em fevereiro de 2014, para tratar do tema da família em vista do Sínodo dos Bispos, daquele mesmo ano em 2015. Especificamente, o consistório anunciado pelo Papa Francisco e que vai acontecer em 30 de setembro deste ano, ele será o do tipo ordinário público, pois além dos cardeais, são admitidas outras pessoas convidadas. E o grande destaque desse próximo consistório será a criação de 21 novos cardeais. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o papel dos cardeais na igreja, mas continuamos com o consistório. Bom, o consistório não se trata de uma missa, mas de uma celebração litúrgica constituída de uma saudação, oração e proclamação do evangelho.
Após a homilia do Santo Padre, os novos cardeais fazem a profissão de fé e o juramento de obediência à Igreja Católica na pessoa do Papa e de seus sucessores. Nesse rito, o Papa impõe sobre cada novo cardeal as insígnias próprias do cardinalato, o barrete vermelho ou a púrpura e o anel. Mas então agora sim, para que servem os cardeais na igreja? A palavra cardeal deriva do latim cardo ou cardines, que em português seria algo como eixo, algo que gira, né? Nesse sentido, então, que gira em torno do Papa. Os cardeais constituem o corpo de conselheiros que colaboram com o bispo de Roma na sua missão como pastor universal da igreja. Todo esse grupo de cardeais forma o colégio cardinalício, que é subdividido em 3 ordens internas: os cardeais bispos, os cardeais presbíteros e os cardeais diáconos. Os cardeais bispos são titulares das 7 igrejas suburbicárias de Roma. Já os cardeais diáconos cuidam das diaconias da cidade de Roma, residindo nela e servindo a cúria romana. E os cardeais presbíteros são, em geral, bispos e arcebispos de diversas dioceses do mundo. A essa altura, você já deve estar se perguntando, será que esqueceram de falar da função mais lembrada dos cardeais? Não, a gente só deixou para o final mesmo. Os cardeais também têm a missão de eleger um novo pontífice em um eventual conclave. Aqui, mais uma vez, há uma pequena diferenciação entre os cardeais. São considerados eleitores apenas os cardeais com menos de 80 anos. Bom, agora alguns dados. Com o consistório de 30 de setembro, somando todos os cardeais de todas as idades, serão 243. O número de cardeais eleitores, no caso de um conclave, chegará em 137. A distribuição geográfica após o próximo consistório ficará assim: Europa terá 53 cardeais eleitores, lembrando que só da Itália são 15. Da América do Norte serão 15 cardeais eleitores, 24 cardeais eleitores na América Latina, 19 cardeais eleitores no continente africano, 23 cardeais eleitores na Ásia e 3 cardeais eleitores na Oceania. Bom, são muitas as curiosidades para ficar falando aqui sobre cardeais, consistórios e tudo mais, né? Mas o programa precisa andar. Então, para fechar, só mais alguns poucos números. Nessa lista dos 21 novos cardeais anunciadas pelo Papa no último domingo, não tem nenhum brasileiro. Mas, recentemente, em 2022, 2 arcebispos do Brasil se tornaram cardeais. Foram o Dom Paulo César Costa, que é arcebispo de Brasília, e o Dom Leonardo Urch Steiner, que é arcebispo de Manaus. Ao todo, são 8 cardeais brasileiros, sendo 6 eleitores. E o país com mais cardeais eleitores é a Itália, com 15. Em seguida vem os Estados Unidos com 10 e Espanha e Brasil têm 6. E falando em Brasil e Espanha, um dos novos cardeais anunciados pelo Papa Francisco fez eu ter o meu momento de salesianidade garantido no Vida Pastoral de hoje. Porque um dos novos cardeais anunciados pelo Papa é o reitor mor dos salesianos, que é espanhol. Por isso fechou ali Espanha, Brasil, salesianidade. E daí, na verdade, foi de onde despertou um pouco da curiosidade de fazer Você Sabia? Uhum. Porque eu sempre achava que para ser cardeal tinha que ser bispo. Uhum. Né? A gente sabe, né? Acabamos de falar, né? Os arcebispos de Brasília e de Manaus foram nomeados cardeais ano passado. Mas o superior dos salesianos, ele é padre e foi nomeado como cardeal. E não é obrigatório ser ordenado bispo quando acontece essa transição, né? Então fica aí uma curiosidade extra. E mais extra ainda, o superior dos salesianos, o padre Ángel, ele já esteve em Joinville, quando esteve na paróquia Santo Antônio, lá no Centro Educacional Dom Bosco. E foi a segunda vez que eu pude estar com ele, né? Porque também já... momento de salesianidade, né? Contar as histórias que a gente fez na vida também. A primeira vez que eu tive contato com ele foi num congresso salesiano em Madrid e pude conhecer parte da família salesiana mais de perto, né? Então,
Ficamos muito felizes por essas nomeações, né? A gente reza por toda a igreja, por esses novos cardeais, e que possam auxiliar o Papa e o pastoreio da igreja como um todo. Mas quando é alguém que a gente conhece, é uma sensação diferente, né? É diferente. É aquela sensação de que estamos todos ligados por alguém em 3 pessoas? Ou 5 pessoas, alguma coisa assim, né? Tem as teorias, né, de 3 graus de relação, né, para chegar até qualquer pessoa no planeta, né? Exato, e daí quando é alguém que a gente conhece, assim, dá uma sensação diferente, é uma alegria a mais. E já que a gente falou um pouquinho de cardeal, já que a gente tá numa rádio e não consegue mostrar uma imagem, né? Vou falar algumas características, né? Na verdade, a principal, né? Que eles usam O barrete? Eles usam um barrete, que é um chapéu com 3 ou 4 pontas. Ele normalmente é na cor vermelha. E eles também usam uma sobrepeliz, basicamente, vermelha também. Me lembra quando eu era coroinha criança, que eu usava um negócio que parecia um babadorzinho, assim, da cor do tempo um babadorzinho litúrgico. vermelho. Não estou chamando a vestimenta dos cardeais de babador. É só uma breve recordação da minha infância. Mas eu usava também, foi a primeira veste que eu usei como coroinha, foi assim. E esse barrete, né, que o Eduardo comentou, é colocado pelo Papa na cabeça do cardeal, e então ele diz, isto é, e faz uma estrela, né, a escarlate, como sinal de dignidade do cardinalato, o que significa a sua disposição para agir com coragem e mesmo para derramar o seu sangue em prol do aumento da fé cristã. Então, realmente é um ato bem importante esse, né, de até colocar o barrete na cabeça do novo cardeal. Estamos com uma segunda parte do quadro Você Sabia? Na primeira a gente falou sobre cardeais, um pouco de curiosidades, números. Então, se você perdeu essa primeira parte do programa, procure a gente no Spotify ou no YouTube por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville e encontre a gente lá e escute a primeira parte do nosso programa. Mas então, para dar continuidade a essas curiosidades, né, e por que não uma mini formação, né, tentando trazer um pouco de conhecimento também, de conteúdo para os nossos ouvintes, a gente vai continuar falando mais uma semana, né, porque permanecemos no mês missionário do dízimo. Então a gente vai trazer aí algumas curiosidades sobre essa expressão tão bonita na nossa fé na igreja. Neste mês, a Diocese de Joinville trabalha sobre o dízimo, né? A gente já vem falando em alguns programas do Vida Pastoral sobre o tema do dízimo, sobre o tema da partilha, e a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas que conduzem esse assunto. Em primeiro lugar, por que eu não pago o dízimo? Então, por hábito, alguns fiéis ainda utilizam a expressão pagar o dízimo, né? Igual a gente fala pagar para outras coisas. Mas essa não é a forma mais indicada, né, para se utilizar quando vai se referir ao dízimo. Porque uma dívida a gente paga, né? Mas o dízimo, na verdade, nós compartilhamos. Então você provavelmente nunca vai escutar o padre, né, da sua comunidade, o seu pároco, dizendo que tem que pagar o dízimo, né, dizendo que esse mês o pagamento do dízimo foi desse jeito, foi daquele outro jeito. Mas sim, a igreja como um todo, ela sensibiliza a comunidade sobre a importância desse compromisso de partilhar de cada um de nós cristãos. Na Bíblia, encontramos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra que mostra o quanto esse gesto é valorizado quando feito com afeto. Então, a citação é: que cada um dê conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Então, reforçando, a sua conta de luz, internet, a água, entre tantas outras, você paga. Eu também pago. É bem triste, mas a gente paga. Já o dízimo, você partilha em forma de agradecimento e partilhamos porque esta é uma forma de retribuir as tantas obras que Deus realiza em nossas vidas. Este gesto é valioso demais para ser interpretado como uma conta em sua vida. Que nós, como cristãos, possamos viver a experiência do verdadeiro valor desse gesto. Mais um ponto para pensarmos a partir do dízimo. Já sou voluntário na igreja. Também devo ser o dizimista? Todos nós somos chamados a oferecer
o nosso tempo em vista da evangelização e igualmente somos convidados a realizar a partilha do dízimo. Apesar de muito se dizer que tempo é dinheiro, o voluntariado e o dízimo expressam coisas diferentes. O voluntariado, realizado nas pastorais e movimentos eclesiais, é uma resposta a Deus por meio de obras, ação concreta, em uma finalidade específica. O trabalho pastoral, realizado nas paróquias de forma voluntária, é orientado pelo diálogo e anúncio da palavra de Deus. São pequenos gestos cotidianos ou até mesmo projetos que fazem toda a diferença na vida da igreja. Já o dízimo é uma partilha voluntária, proporcional aos nossos rendimentos e representa, além da aceitação consciente, a gratidão e o compromisso por todos os dons recebidos por Deus. A partilha do dízimo expressa a corresponsabilidade dos fiéis com toda a igreja. O gesto do dizimista não se limita à sua própria comunidade, mas é responsável também por toda a paróquia, comarca e diocese. Ao partilhar o dízimo, o fiel sabe que está contribuindo com as estruturas e iniciativas paroquiais, comarcais e diocesanas de evangelização, com a formação dos novos padres nos seminários diocesanos, com as obras sociais da ADPROS e entre outras iniciativas. Ou seja, sim, você pode e deve partilhar o seu dízimo mensalmente em sua comunidade e ainda ser voluntário. O dízimo é um compromisso de fé, um ato de gratidão a Deus e a manifestação de nosso amor a Deus e aos irmãos por meio da partilha. Notícias da Diocese. Começando algumas notícias da nossa diocese, mas ainda não acabaram as programações de festa julina na Diocese de Joinville. Confira onde você pode aproveitar algumas comidas típicas, apresentações locais, brincadeiras e muito mais. Neste dia 15 de julho, após a missa das 19h30, acontece um arraiá na comunidade São João 23, na paróquia São Paulo Apóstolo, localizada no bairro Iririú. Outro arraiá que acontece é o Arraiá da Carminha, que acontece lá no bairro Ulisses Guimarães. Do dia 13 ao dia 16 de julho acontece o Arraiá da Carminha, festa realizada pela comunidade Nossa Senhora do Carmo, da paróquia São Francisco de Assis. Na comunidade do Ulisses Guimarães, as missas aconteceram nos dias 13 e 14 às 19h30, às 18 no dia 15 e às 9 no dia 16 de julho. As atrações julinas serão a partir do dia 15, hoje e no sábado, a partir das 19h30 com baile, comidas típicas e bebidas. Já no dia 16, a partir das 14 horas, com um show de prêmios, cafés, bolos e muito mais. No dia 27 de agosto, das 8 às 17 horas, acontece a Festa das Vocações. O evento tem como motivação o 3º ano vocacional da Igreja no Brasil e é dedicado para todos os fiéis da Diocese de Joinville. Este grande encontro será realizado na Promosul, na cidade de São Bento do Sul, com uma programação vasta para a comunidade. São esperados fiéis de todas as 66 paróquias da Diocese. Com momentos de oração, testemunhos, adoração ao Santíssimo Sacramento e apresentações musicais, os participantes se reunirão em um dia repleto de unidade. O evento encerra com a Santa Missa, presidida pelo Bispo de Joinville, Dom Francisco Carlos Bá. A participação no evento é gratuita, mas para uma melhor organização, é solicitada a inscrição prévia. Realizando sua inscrição, você garante a participação nos sorteios de brindes que acontecerão no dia. Cada paróquia poderá organizar a participação da melhor forma possível. As paróquias são convidadas a organizarem caravanas com ônibus levando os paroquianos. Por isso, entre em contato com as lideranças da sua comunidade e fique por dentro dessa organização. A Promosul também conta com grande espaço de estacionamento para quem optar pelo deslocamento individual. Durante a festa, também haverá venda de comidas e bebidas. As opções serão carreteiro, hambúrguer, pastel, água e refrigerante. Os participantes também podem optar pela realização de partilha, levando seus próprios lanches. A festa é para todos os públicos. Pensando nisso, haverá também um espaço infantil para acolher todas as crianças e também intérprete de Libras durante todo o evento. Costelaço da Fazenda da Esperança. Neste dia 16 de julho, amanhã, domingo, a Fazenda da Esperança estará de portas abertas para celebrar seus 40 anos. As festividades iniciam a partir das 10 da manhã com a Santa Missa presidida por Dom Francisco.
Logo após acontece um almoço com um costelaço e na parte da tarde haverá sorteio de brindes, café com bolos e doces. O almoço custa R$ 30 e será na própria sede da Fazenda da Esperança em Garuva, que fica na Estrada Barão de Rio Branco, número 2000, Urubuquara, em Garuva. Osana Jovem. Nos dias 15 e 16 de julho acontece a 27ª edição do Osana Jovem, evento realizado pela Renovação Carismática Católica e está acontecendo na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na cidade de Itapoá. Cerco de Jericó acontece em Jaraguá do Sul. De 16 a 22 de julho, acontece o 4º Cerco de Jericó, na paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul. Com o tema Chamados a se revestir do amor indiviso, no dia 16 a missa será com o pároco Padre Sérgio às 18h30. Do dia 17 ao dia 21, a missa será às 19h30. Já no dia 22 de julho, haverá 2 missas, uma às 3 horas e a outra às 19 horas. E para fechar o nosso quadro de notícias, vamos passar aqui novamente pelo cronograma de missas de posses dos novos párocos e administradores paroquiais na nossa diocese. Lembrando que a gente já teve no dia 1º de julho, além da posse do primeiro pároco, né, também teve a criação da nova paróquia na comarca Joinville Sul, que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então foi lá no dia 1º de julho e assumiu o padre Wagner como o primeiro pároco. E nesse final de semana tivemos aí a posse do padre Lucas como administrador paroquial na paróquia Nossa Senhora de Belém. E no domingo tivemos o padre Luciano dos Santos assumindo como pároco da paróquia São Luís Gonzaga, no bairro Itinga, em Araquari. Dessas 3 missas de posses, temos no site da Diocese a galeria de fotos para você conferir como foram estas celebrações. Já nesse final de semana acontece a posse do novo pároco do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Assume então o padre Jackson Rampelotti e a missa acontece no dia 16 de julho, domingo, às 15 horas. Nesse final de semana é só essa posse que acontece, porque na semana que vem serão 3 posses aí no sábado e domingo. Agenda cheia do Dom Francisco, então. Isso. No sábado, então, começando, teremos na paróquia Cristo Rei, em Rio Negrinho, a posse do padre Sebastião. Então, sábado, dia 22, às 7 da noite. E na paróquia São José, de São Bento do Sul, bairro Serra Alta, assume então o padre Humberto Zanini, o padre Antônio Humberto Zanini, e vai ser às 8 horas da manhã do domingo, dia 23. E também no dia 23, na paróquia Senhor Bom Jesus de Barra Velha, quem assume como pároco é o padre Ilmo. Então, dia 23, às 7 da noite. No dia 26 de julho, acontece a missa de posse do padre Johnny, da paróquia São Cristóvão de Jaraguá do Sul, bairro Amizade. A missa será na quarta-feira, às 19h30. E fechando lá o último final de semana do mês de julho e também o último final de semana de posses de novos párocos, teremos mais uma paróquia Senhor Bom Jesus, mas esta de Guaramirim, que no dia 29, então, o padre Fábio Almeida toma posse como pároco, às 17 horas. E a última paróquia a receber aí o seu novo pároco, liturgicamente falando, é a paróquia Santa Luzia, no Paranaguamirim, em que o padre Claudemir será empossado como pároco no dia 30 de julho, às 8 da manhã. Para essas e mais notícias, novidades da Diocese, acompanhe sempre o site da Diocese, diocesejoinville.com.br, e também as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e YouTube. São muitas redes sociais. Me confundi. Aniversariantes da semana. Agora vamos às nossas listas de aniversariantes deste final de semana e próxima semana. No dia 17 de julho, comemora mais um ano de vida o diácono José da Silva, ele que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória.
No dia 19, o padre Virgílio Altini comemora mais um ano de vida. Ele que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Massaranduba. Também no mesmo dia 19, o diácono Elias Dimas dos Santos, da comunidade católica Arca da Aliança. No dia 20, o diácono Leoberto Kunen, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú, também faz mais um ano de vida. No dia 21, comemora mais um ano de vida o diácono Gilberto Jorge Linhares, ele que é da paróquia Santíssima Trindade, em Campo Alegre. O único aniversariante de ordenação nesse domingo, na verdade, é o diácono José da Silva, ele que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Glória. Parabenizar então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida e também da ordenação. Mas a você que está sintonizado, ligadinho conosco e também está celebrando o dom da vida, também celebra o matrimônio, quem sabe também o tempo de namoro. Que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa então está chegando ao fim, que pena, né? Então desejo um excelente final de semana e por isso passo a palavra para a Júlia, para a Carol e para o Eduardo para o recadinho final. Obrigada a todos que acompanharam Vida Pastoral. Lembrando que se você perdeu um pedacinho, do programa, eu já comentei na metade do programa, mas você pode procurar a gente no YouTube ou no Spotify e procurar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville, que você escuta a gente por lá. Caso você ficou curioso para saber o que a gente falou em outras edições, também tá tudo lá. Lembrando que agora com o YouTube você pode comentar, fazer comentários, marcar as pessoas, compartilhar para as pessoas escutarem também e fazer os comentários delas, que a gente está bem curioso para saber qual parte do programa que você gostou mais, quem está ansioso aí pelas novidades do Diocese, quem já fez a sua inscrição para a Festa das Vocações. Enfim, e comenta também como é que está acontecendo o mês missionário do dízimo na sua paróquia. Até a próxima semana. Agradeço a todos que ouviram o programa Vida Pastoral. No próximo programa não estarei aqui, estarei de férias, estarei na minha casinha, volto só no outro. Ficarei 10 dias fora, um descanso merecido. Mas aproveito neste programa para mandar feliz aniversário para minha mãe, que faz mais um ano de vida no próximo dia 19. Ela é a maior batalhadora, guerreira que eu conheço nesse mundo. E cada ano, cada dia é uma oportunidade de comemorar a vida dela. Então aproveito para mandar um beijo, de dizer que torço muito pela felicidade dela, pela recuperação, pela saúde e por toda a felicidade desse mundo. Até a próxima semana no programa Vida Pastoral, não comigo, mas com os meus colegas que sempre representam muito bem esse programa. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Tenham todos um ótimo final de semana, que possamos vivenciar bem esse domingo, esse sábado nas nossas comunidades e com certeza estaremos de volta aqui no Vida Pastoral semana que vem. Alguém vai estar aqui, isso é o que importa, né? Sempre vai ter alguém, se vão ser todos, vai ser um a mais, um a menos, isso a gente descobre no dia, mas estaremos aqui. Então, bom final de semana e até semana que vem. Agradecer a todos que nos acompanharam, rezaram conosco. Que Deus abençoe, então, a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa Diocese, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.